força de impulso do líquido que é deslocado, tá? Vai ser justamente correspondente ao peso do objeto para dar o tal do equilíbrio, senão não tem como. Se a força-peso for maior do que o empuxo, ó, o objeto é afundado, certo? Sem dúvida alguma. Então isso acontece, por exemplo, se você jogar um prego dentro de qualquer líquido, água, ele vai afundar porque a força-peso passou a ser maior que a força de empuxo. Existe força de impulso, mas ela não consegue ser maior do que a força do peso para poder jogar o objeto para cima. Muito bem. E agora a gente vai ver 3 características, né, que eu argumentei aqui salteadamente, e a gente vai ver em detalhes, né, quando o objeto fica flutuando, quando ele afunda e quando ele fica, né, na intermediária do fluido. Primeiro caso, quando o corpo afunda, certo? Quando a força de empuxo é menor que o peso, acabei de falar, o corpo afunda até o fundo do recipiente. Preste bem atenção, se eu jogo essa, sei lá, uma pedra aqui dentro desse líquido, nós temos força peso, certo? Nós temos força peso. Está aqui, ó, representado. No momento que ele entra no líquido, já surge a força de empuxo, o líquido que exerce força no objeto. Só que ela tem que ser menor para ele poder afundar. E aí, olha a representação da seta aqui, maior do que essa. Então, o peso sendo maior do que a força de empuxo, certo? O objeto cai. Na hora que ele toca o fundo do recipiente, o objeto que está em contato com o outro exercita automaticamente a força normal, ou simplesmente chamada de normal, como está aqui, ó. E aí a gente tem o equilíbrio. Se a gente somar o empuxo, tá? Que desde sempre, quando ele entrou completamente imergido aqui no líquido, é um valor que não vai alterar mais, porque vai corresponder, lembrando, ao líquido deslocado. E não é porque que ele está afundando mais que vai deslocar mais líquido. Não é isso. O líquido que é deslocado corresponde justamente ao volume do objeto. Então não é mais para subir mais volume aqui, de líquido aqui, porque ele está afundando. Não é mais. Na hora que ele toca, surge a força normal. Esse recinto aqui, a parte de baixo, exerce uma força para cima do objeto. Se a gente somar os dois, vai dar o valor da força-peso. Somar os dois vai dar o valor da força-peso, igual. Aí dá equilíbrio. Ok? Muito bem. Preste bem atenção. Acabamos de ver que o empuxo é calculado como densidade vezes volume vezes a gravidade, certo? Lembrando, o empuxo é exercido pelo líquido deslocado. Então, a gente tem que pensar como sempre esses valores aqui, como densidade e volume do líquido, e não densidade e volume do objeto. Certo? Por quê? Porque o objeto pode estar parcialmente imerso no líquido e você pensar que tem que calcular, por exemplo, o volume de todo o objeto. E não, é só o volume da parte do objeto que corresponde ao volume do deslocamento do líquido. O deslocamento do líquido é só daquilo que está inserido. Nesse caso aqui, a gente tem todo o objeto inserido no fluido, o volume deslocado é de todo o objeto. O mesmo volume do objeto, o mesmo volume do líquido. Não tem outra escapatória, tá? E foi Arquimedes que determinou isso. Isso bem antes de Cristo, 2 milhões de anos, se não me engano. Lá na Grécia Antiga. Certo? Então, preste bem atenção. Então, empuxo, densidade, vezes volume, vezes gravidade do líquido, ok? E aí, se a gente calcular também, fazer uma comparação, pessoal, lembrando que isso aqui saiu do cálculo da força-peso, o peso do objeto é sempre o quê? Massa vezes a gravidade. Mas a gente sabe que massa pode ser relacionado, como a gente viu aqui, ó, massa, isso aqui é um M, tá? Relacionado como? Tá na divisão, passa multiplicando, massa vezes densidade, volume vezes densidade. Por isso que eu coloquei para o objeto, tá? Densidade vezes volume, certo? No lugar de M vezes G, peso do objeto. Então aqui, essa relação aqui, se a gente for analisar, densidade do objeto, volume do objeto vezes a gravidade, ficou semelhante a isso aqui, em termos para o líquido, e aqui em termos para o... Aqui eu quero... Apaga aí. Eu quero um O. O de objeto, essa relação, L de líquido. Veja, gravidade é a mesma coisa. Tá? O volume do objeto
O volume do objeto, nesse caso aqui, é o mesmo volume da água deslocada. Isso está mais do que já explicitado nessa aula. O que vai diferenciar é o quê? A densidade do líquido com a densidade do objeto. É isso que vai diferenciar, ok? Preste bem atenção, a força-peso não é maior do que a força de empuxo, então a única coisa que vai diferenciar é a densidade entre eles. Por isso que você aprende nas aulas de química que quando o objeto desce, é porque a densidade dele é maior que a densidade do líquido. É isso que você aprende em química. Lá na química não tem como fazer esse tratamento aqui, até onde eu sei, porque isso é um tratamento físico, na física, certo? É uma análise física e não uma análise química, que tem uma outra proposta, essa ciência, essa área, ok? Então, lá como se precisa constantemente a questão de estudo de densidade de substâncias, é só pensar dessa maneira. Ah, o objeto flutua porque a densidade é menor do que o líquido. Ele desce, ele afunda porque a densidade dele é maior que a do líquido, né? Mistura a água com óleo, o óleo fica na parte superior, a água fica na parte inferior. E eles não se misturam, são immiscíveis. A água tem uma densidade maior que a do óleo de cozinha, por exemplo, ok? A diferença realmente é só em termos de densidade, tá? Mas você tem que pensar nesse contexto aqui, ó, desta relação, ok? E aí, de fato, realmente, para esse peso ser maior do que a força de empuxo, para que o peso seja maior do que a força de empuxo, realmente a densidade precisa ser maior, porque as outras relações aqui, os outros fatores são iguais a esse. Nessa situação, não tem outra saída, tá bom? Realmente, o que a química trata só apenas que a densidade do objeto é maior que o líquido para ele afundar, tá aí a explicação. Beleza? Saindo de uma análise física, que é simples, tá bom? Então, nesse caso, pessoal, a densidade do líquido é menor, a flechinha aqui, ó, no cantinho, é menor que a densidade do objeto. A densidade do objeto é maior para ele poder afundar. Sacaram? Deu para entender? Segundo caso, são 3 casos. Segundo caso, quando ele flutua um navio, acabei de falar agora, né? Para ele flutuar tem que ter equilíbrio. E tudo vai ter equilíbrio. Essa situação também tem equilíbrio. Isso aqui é equilíbrio, certo? Nesse caso aqui tem normal? Não tem, porque ele não está em contato com nada. É só líquido exercendo força de empuxo e peso da força gravitacional. Ok? Muito bem. Repare que aqui ó, eu tenho uma parte do casco dentro do, né, uma parte do casco imerso na água. É isso aí que vai fazer gerar um deslocamento do líquido e aí gera força de empuxo. Beleza? Ok? Muito bem. Coloquei mais um container aí. Se eu aumento a massa desse conjunto, não aumenta a força-peso? Ora, eu tenho isso aqui. Tem um peso. Eu boto um objeto. Não aumenta mais o peso? Ou seja, se aumenta o peso, a força-peso, ele tem que afundar um pouquinho mais. Repare aqui, ó. O nível da água agora, ó, ocupou um pouco mais do casco. Se eu coloco mais um container, ele vai baixar mais. Força-peso aumenta. Mais imersão do material no líquido, aumenta deslocamento do líquido, aumenta a força de empuxo. Em todas as situações, temos equilíbrio. Olha o tamanho das setas. Vetores em sentidos opostos vai ter mesma intensidade, se tem as setas iguais, aí, representação, e aí um cancela o outro, mantém o equilíbrio. Quando é que isso aqui vai acontecer? Gente, é a mesma coisa de pegar um isopor, a bola, querer afundar, né? Você tira a mão, para de aplicar força e a coisa sobe. É porque a força de empuxo está sendo maior do que a força-peso, certo? Então, nesse tipo de situação, a força de empuxo sendo maior que a força de peso, à medida que o objeto vai subindo, essa força de empuxo ela vai reduzir no momento em que parte do material vai ficar do lado de fora. Porque se eu imerso esse objeto por completo, a força de empuxo é maior devido ao deslocamento ser maior. Quando só parcialmente do objeto está dentro do líquido, aí o empuxo é menor, ele é reduzido. Só que ele é reduzido para manter o equilíbrio, isso é provado através de conta, o equilíbrio com a força-peso. Beleza? Deu para entender mais ou menos? Então,
Mesma relação entre empuxo do líquido deslocado e o peso do objeto. O que vai acontecer? Nesse caso também, mais uma vez, pessoal, volume e gravidade é a mesma coisa. O volume deslocado aqui do líquido corresponde parcialmente ao volume daqui, ó, que está imerso do objeto. Só sobra o quê? Densidade do líquido deslocado, tá? Que é a mesma densidade geral, não tem para onde correr, e a densidade do objeto. Bom, se a força-peso não deu condições de puxar para afundar, então é porque essa força de empuxo está sendo maior. Para esse empuxo ser maior, o que precisa ter entre a densidade do líquido e a densidade do objeto? Para esse empuxo ser maior, essa densidade desse líquido tem que ser maior que a densidade do objeto. Não tem para onde correr. Por isso que você aprende lá nas aulas de química. Ah, o objeto flutui, porque a densidade dele é menor do que a densidade do objeto. Na verdade, aqui, pessoal, eu fiz até uma confusão. Cadê aqui? Isso, a densidade do líquido é maior do que a densidade do objeto, né? Para essa força de empuxo ser maior. Tá? Densidade do líquido, fiz uma confusão, não, tá correto. Densidade do líquido é maior que a densidade do objeto, para poder manter, né, o objeto para cima. Tá? Muito bem. Continuando aqui. E aí o terceiro e último caso, isso é raro. Tu pegas um objeto, afunda no líquido. Aqui no caso, você, digamos que está na metade do recipiente. Mas se eu quisesse afundar um pouco mais, ele ia ficar parado onde eu deixasse. Se eu deixasse ele um pouquinho mais cima, eu tiraria a força que eu estou aplicando com a mão e ele ficaria parado. Ele não subia nem descia. Quando você coloca um objeto por completo e tira a força que você está aplicando para colocar ele lá dentro, aonde você deixar ele vai ficar. Não importa, ele vai ficar. Ele nem afunda e nem sobe. Mesma lógica, vai ter equilíbrio, porque há deslocamento de líquido quando emerge, surge força de empuxo, tem que equilibrar com a força-peso, que sempre vai existir devido à ação gravitacional, ok? Nesse tipo de situação, reparem, não sobe nem desce, então empuxo está igual à força-peso do objeto. Então, isso aqui a gente sabe que nem precisa se preocupar. Desde o primeiro caso, no segundo, aqui no terceiro caso, nem se preocupa com isso, é só em termos de densidade. Para essas duas coisas serem iguais, para o impulso ser igual ao peso no momento que você deixa o objeto dentro do líquido, o que é necessário para essa coisa ser igual a essa? A densidade do líquido ser igual à densidade do objeto. Isso é possível? Sim. Densidade de um líquido ser igual à densidade do objeto. Aí sim, a gente vai ter, né, um equilíbrio nesse caso específico. Tudo tem que ter equilíbrio, certo? Quando há imersão de objeto. Então, o corpo ficará totalmente abaixo da linha da água em equilíbrio estático na posição que foi colocado. Nessa situação também o empuxo e o peso são forças do mesmo modo. Claro, para manter equilíbrio tem que ser mesmo valor, mesmo módulo, né? E direções opostas para poder manter resultante nula. Nem sobe nem desce. Não mais, pessoal. A gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, ok? Mas a parte de princípio de Arquimedes, força de impulso e as análises clássicas de serem feitas, está aí nessa aula, que está no material em PDF, também referente a essa aula que irei deixar lá arquivado, tá bom? Até mais!